Capítulo 17. Solução pacífica de controvérsias internacionais. 1. Controvérsias internacionais. Como em todos os âmbitos da vida humana, também há conflitos de interesses dentro da sociedade internacional. A controvérsia internacional é tecnicamente o litígio que envolve estados e organizações internacionais que pode se revestir de qualquer natureza, econômica, política, meramente jurídica, etc., e de qualquer grau de gravidade. Na esfera nacional, o Estado é o encarregado, em última instância, de providenciar a adequada composição de interesses em confronto por meio de suas leis e de seus órgãos competentes, para o que conta com um poder soberano capaz de impor aos membros da sociedade nacional as suas determinações, se preciso for. Entretanto, os conflitos que ocorrem na seara internacional não podem, via de regra, ser solucionados da mesma maneira, o que se deve, fundamentalmente, à forma pela qual a sociedade internacional está organizada do ponto de vista jurídico. Com efeito, a convivência internacional caracteriza-se por aspectos como os seguintes: a inexistência de um poder central mundial que sempre possa fazer valer as suas deliberações para os estados soberanos, a igualdade jurídica entre os entes estatais que por isso não contam com capacidade jurídica de impor seus ditames a outros estados, a soberania nacional e o princípio da não intervenção que limitam as ingerências de poderes externos nos territórios dos entes estatais, e o fato de a sociedade internacional ser marcada pelo fenômeno da coordenação e não da subordinação. Com isso, emerge a necessidade de conceber meios de solução de controvérsias internacionais que levem em conta as particularidades da sociedade internacional. 1,1. Mecanismos de solução de controvérsias internacionais. Características. Os meios de solução de controvérsias internacionais são os instrumentos voltados a promover a composição dos litígios na sociedade internacional. Primeiramente, tais meios caracterizam-se pelo voluntarismo que marca o direito internacional e, nesse sentido, só podem, em regra, ser acionadas com o consentimento dos sujeitos envolvidos na controvérsia a ser examinada. Como é sabido, muitos fatores conduzem a dinâmica das relações internacionais, a maioria dos quais alheios ao universo jurídico, como a economia e a política. Nesse sentido, o próprio direito internacional admite a possibilidade de que os mecanismos de solução de controvérsias internacionais considerem alternativas de solução dos litígios que não recorram ao universo jurídico, como os meios diplomáticos e políticos, desde que não violem princípios básicos do direito das gentes. Entretanto, ainda que muitos fatores possam conduzir as relações internacionais, a exemplo do poderio militar, os meios de solução de controvérsias internacionais devem ser pacíficos, à luz do princípio de que não é permitido o uso da força nas relações internacionais, e do fato de que a composição pacífica dos conflitos é um dos objetivos dos Estados-membros das Nações Unidas. Com isso, a guerra não é entendida como meio lícito de resolução de litígios internacionais, salvo nas hipóteses permitidas pelo direito das gentes que se restringem à legítima defesa ou ao interesse da comunidade internacional em manter ou restaurar a paz. Os mecanismos de solução de controvérsias internacionais deverão também, quando possível, ser preventivos, como afirma Soares, para quem tais meios são instrumentos elaborados pelos Estados e regulados pelo direito internacional público para colocar fim a uma situação de conflito de interesses e até mesmo com a finalidade de prevenir a eclosão de uma situação que possa degenerar numa oposição definida e formalizada em polos opostos. Para resolver seus diferendos, os Estados e os organismos internacionais poderão agir de ofício ou por impulso de outras entidades, como o Conselho de Segurança da ONU, que poderá convidar as partes em uma controvérsia para solucioná-la com o emprego de meios como os elencados pelo artigo 33 da Carta das Nações Unidas. Quadro 1. Características dos mecanismos de solução pacífica de controvérsias internacionais. Devem levar em consideração as particularidades da sociedade internacional. Devem, sempre que possível, ser preventivos. As listas de meios de solução de conflitos internacionais não são exaustivas.
voluntarismo, dependem para atuar do consentimento dos Estados. Não há hierarquia entre os mecanismos disponíveis. Admite-se o emprego de mecanismos que não recorram ao direito como critério para a composição do litígio. 2. Meios de solução de controvérsias, o artigo 33 da Carta da ONU. O rol mais notório de mecanismos de solução pacífica de conflitos internacionais consta do artigo 33 da Carta da ONU, que prevê que os sujeitos de direito das gentes procurarão, antes de tudo, chegar a uma solução de seus diferendos por negociação, inquérito, mediação, conciliação, arbitragem, solução judicial, recurso a entidades ou acordos regionais ou a qualquer outro meio pacífico à sua escolha. A lista em apreço não é, porém, exaustiva e, nesse sentido, não exclui outros meios de solução de controvérsias que permitam alcançar a resolução de uma lide, desde que pacíficos. A OEA, por exemplo, inclui nesses mecanismos os bons ofícios, e os, especialmente combinados, em qualquer momento pelas partes. Carta da OEA, arts. 25 e 26. Não há hierarquia entre os mecanismos disponíveis, pelo que os interessados poderão escolher livremente dentre as alternativas existentes, podendo indicá-los dentro de tratados que prevejam os procedimentos para regular a composição de eventuais litígios entre as partes ou defini-los após a eclosão de um conflito. Os meios de solução pacífica de controvérsias internacionais podem ser classificados de duas maneiras: do ponto de vista da compulsoriedade das decisões que proferem, são facultativos e obrigatórios quanto à fundamentação da decisão que ofereça a solução do litígio, são diplomáticos, ou políticos, e jurídicos. Os mecanismos facultativos são aqueles cuja decisão não é juridicamente vinculante para as partes, ao passo que os obrigatórios geram deliberações que devem ser observadas pelos envolvidos no conflito. Dentre os meios facultativos encontram-se as negociações diplomáticas, os bons ofícios, a mediação, a conciliação, as consultas e o inquérito. A arbitragem e os meios judiciais são obrigatórios. Os meios diplomáticos e políticos não necessariamente envolvem a aplicação de norma jurídica e abrangem os mecanismos facultativos acima mencionados. Os mecanismos jurídicos, por sua vez, envolvem a aplicação do direito ao caso concreto e incluem os meios obrigatórios. Boa parte da doutrina divide ainda os mecanismos jurídicos em semijudiciais, arbitragem, e judiciais, cortes e tribunais internacionais. Quadro 2. Classificação dos mecanismos de solução de controvérsias internacionais. Quanto a COMPULSORIEDADE de suas decisões. Obrigatórios ou facultativos. Quanto à fundamentação da decisão. Diplomáticos e políticos são os não jurisdicionais. Jurisdicionais ou jurídicos podem ser semijudiciais, como a arbitragem, ou judiciais. 3. Meios diplomáticos e políticos. Os meios diplomáticos e políticos são também conhecidos como meios não jurisdicionais, principalmente porque a solução que busca nem sempre se fundamentará no direito. Os meios diplomáticos caracterizam-se pela manutenção de um diálogo entre as partes divergentes com o intuito de chegar a uma convergência de ideias que permita a maior satisfação possível dos interesses dos envolvidos na contenda. Os meios políticos, por sua vez, são praticamente idênticos aos diplomáticos, diferenciando-se destes apenas porque as tratativas entre as partes se desenrolam no seio das organizações internacionais e de seus órgãos, a exemplo da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança da ONU. Os meios diplomáticos e políticos são fundamentalmente 6: negociação, bons ofícios, consultas, mediação, conciliação e inquérito. Bregalda inclui também os serviços amistosos pelo qual o Estado indica um diplomata para negociar a solução de uma controvérsia, sem maior aspecto oficial. 3,1. Negociação. A negociação é o processo pelo qual os Estados estabelecem entendimentos diretos por meio de contatos, na forma oral ou escrita, que podem incluir a exposição e defesa de posicionamentos sobre os conflitos existentes e eventuais concessões mútuas, com vistas a obter uma solução satisfatória para todos os envolvidos.
As negociações podem ser bilaterais ou multilaterais e podem ocorrer dentro ou fora de organizações internacionais ou de grandes reuniões. Em geral, são anteriores ao emprego de outros meios de solução de conflitos, mas nada impede que ocorram em momento diverso. Normalmente, envolvem funcionários especializados em matéria internacional, os diplomatas, bem como outros funcionários públicos e, eventualmente, representantes de entes privados, desde que o tema da negociação seja de seu interesse. Em regra, as negociações não se revestem de maior formalidade, seguindo a processualística estabelecida para cada caso. Em todo caso, Amaral Júnior lembra que já existem tratados voltados a pautar o funcionamento das negociações internacionais, estabelecendo prazos para sua conclusão e consequências para o comportamento das partes. É o que ocorre dentro da Organização Mundial do Comércio, OMC, quando as negociações voltadas a resolver conflitos relativos ao comércio internacional devem chegar ao fim dentro de certo prazo, após o qual a parte reclamante poderá requerer a instalação de um painel panel que examinará o conflito com vistas a resolvê-lo. A solução atingida pode resultar de transação com cessões recíprocas, da renúncia, abdicação de interesses, e do reconhecimento, admissão da procedência da pretensão da outra parte. 3,2. Inquérito. O inquérito, também conhecido como investigação ou fact-finding, não é propriamente um meio de solução de conflitos internacionais. Na realidade, consiste em mecanismo voltado a esclarecer fatos conflituosos, preparando o terreno para o eventual estabelecimento de um meio de solução pacífica de controvérsias e, em algumas hipóteses, sugerindo condutas a seguir. Tem, portanto, caráter investigativo e preliminar a outro meio de resolução de conflitos internacionais e é aplicável quando houver situação pendente de esclarecimento, embora seja de emprego facultativo. Os inquéritos podem ser conduzidos por um único investigador ou por uma comissão de investigadores que normalmente são especialistas técnicos em determinada matéria, não se lhes exigindo imparcialidade. Quando nascem dentro de organizações internacionais, normalmente obedecem ao que estiver disposto a respeito nos tratados que regulam a atividade da entidade. Podem ser regidos também pelos próprios acordos cujas normas sejam objeto do inquérito. 3,3. Consultas. As consultas também não são propriamente um meio de solução de controvérsias. Na realidade, consistem em mecanismo por meio do qual estados e organizações internacionais mantêm contatos preliminares entre si com vistas a identificar e a estabelecer com maior precisão os temas controversos do relacionamento e a preparar o terreno para uma futura negociação. 3,4. Bons ofícios. Os bons ofícios caracterizam-se pela oferta espontânea de um terceiro, normalmente chamado moderador, para colaborar na solução de controvérsias. Esse terceiro pode ser Estado, um organismo internacional ou uma autoridade que se limita a aproximar pacificamente os litigantes e a oferecer lugar neutro para a negociação, sem poder ter qualquer interesse na questão nem se intrometer nas tratativas, sendo vedadas a apresentação de posicionamentos a respeito do litígio ou de propostas de solução do conflito. O moderador pode atuar a partir de pedido das próprias partes em conflito ou pode oferecer-se para tal, devendo, neste caso, ser aceito pelos contendores. 3,5. Mediação. A mediação é um mecanismo que conta com o envolvimento de um terceiro que, ao contrário do que ocorre nos bons ofícios, não apenas aproxima as partes, mas propõe uma solução pacífica para o conflito, tomando, portanto, parte ativa nas tratativas e tentando influenciar as partes no esforço de resolver o problema. O mediador pode ser pessoa natural, Estado ou organismo internacional, apontado ou aceito pelos envolvidos na controvérsia com fundamento em compromisso anterior ou a partir da vontade dos litigantes, expressa dentro de um conflito já em curso. A propósito, a mediação pode ser facultativa ou, quando estiver prevista em tratado, obrigatória. Pode também ser oferecida ou solicitada e, ainda, ser individual ou coletiva, dependendo do número de mediadores.
Por fim, o mediador poderá ser rejeitado pelas partes ou recusar o encargo. A mediação termina quando suas atividades chegam a bom termo, encerrando o conflito, ou quando as partes recusam as propostas do mediador. Ao contrário do árbitro, cuja decisão é obrigatória para as partes, o mediador pode ou não ter suas conclusões aceitas pelos litigantes, sem que isso traga consequências jurídicas. 3,6. Conciliação. A conciliação é muito semelhante à mediação. Entretanto, caracteriza-se especialmente pela existência não de um mediador, mas de um órgão de mediação comumente chamado de comissão de conciliação com número ímpar de membros e, em geral, formado por representantes das partes em conflito e por pessoas neutras. A comissão de conciliação examina um litígio e, ao final, deve emitir parecer ou relatório propondo os termos da solução da contenda, que as partes litigantes poderão aceitar ou rejeitar. Portanto, a proposta dos conciliadores não tem força vinculante. 4. Meios semijudiciais, a arbitragem internacional. Os meios semijudiciais são aqueles cujo resultado é uma decisão fundamentada no direito e juridicamente vinculante para as partes, mas que não é proferida por um órgão jurisdicional permanente. Até o momento, o único meio semijudicial é a arbitragem. Os mecanismos semijudiciais de solução de controvérsias distinguem-se dos meios diplomáticos e políticos principalmente no que concerne à decisão que produzem, que é obrigatória para as partes e fundamentada em norma jurídica. Diferenciam-se, por sua vez, dos meios judiciais por serem uma solução ad hoc que emana de órgãos não permanentes. Entretanto, Bregalda elenca a arbitragem entre os meios jurisdicionais. No presente capítulo, examinaremos apenas a arbitragem internacional que envolva estados e organizações internacionais. Na parte 2, capítulo 6, estudaremos a arbitragem em conflitos entes privados cuja relação tenha conexão internacional. 4,1. Noções gerais, os árbitros, o processo e o laudo arbitral. A arbitragem é prática antiga que já era encontrada, por exemplo, no Egito Antigo, no Império Romano e nas ações do Papado, na Idade Média. Foi também empregada pelo Brasil, dentro do esforço de definição das fronteiras nacionais, levado a cabo pelo Barão do Rio Branco no final do século XIX e no início do século XX. Entretanto, a arbitragem vem adquirindo crescente prestígio na atualidade como meio de solução de controvérsias alternativo ao judiciário, do qual se distingue especialmente pela maior celeridade e pela atenção aos aspectos técnicos envolvidos nos litígios. Com isso, é cada vez mais empregada nos âmbitos internacional e interno. Em linhas gerais, a arbitragem internacional é um mecanismo de solução de controvérsias que funciona por meio de um órgão arbitral composto por árbitros de um ou mais estados com notória especialidade na matéria envolvida e cuja decisão tem caráter vinculante. Conceito completo que abrange os principais aspectos do tema, é pronunciado por Guido Soares, que define a arbitragem como o procedimento de solução de litígios entre os estados pelo qual os litigantes elegem um árbitro ou um tribunal composto de várias pessoas, em geral escolhidas por sua especialidade na matéria envolvida, e portadoras de grandes qualidades de neutralidade e imparcialidade para dirimir um conflito mais ou menos delimitado pelos litigantes, segundo procedimentos igualmente estabelecidos diretamente por eles, ou fixados pelos árbitros por delegação dos estados instituidores da arbitragem. Normalmente, um tribunal arbitral é composto por 3 membros, 2 da nacionalidade de cada uma das partes envolvidas e um terceiro, escolhido de comum acordo pelos litigantes, de nacionalidade diversa. A decisão de submeter uma controvérsia à arbitragem é normalmente feita pelas próprias partes em conflito por meio da chamada cláusula compromissória constante do tratado cujos dispositivos são objeto da contenda ou de tratado geral sobre a matéria, ambos prévios ao litígio e que definem os poderes dos árbitros, o procedimento da arbitragem e outras questões relevantes. Entretanto, nada impede que as partes submetam a lide à arbitragem depois de seu aparecimento a partir de um compromisso arbitral, feito por meio de outro tratado que estipule suas condições.
Os Estados não estão, portanto, obrigados a se submeterem ao procedimento arbitral, o que só acontecerá a partir de sua vontade. Entretanto, uma vez iniciada a arbitragem, a decisão dos árbitros é obrigatória para as partes e deve ser cumprida de boa fé, e o descumprimento do laudo arbitral configura ilícito internacional. Os árbitros devem contar com poderes predeterminados, estabelecidos pelos litigantes dentro da cláusula compromissória ou do compromisso arbitral. Em regra, em caso de obscuridade ou de omissão, os árbitros podem definir as regras do processo de arbitragem em que atuarão e interpretar os textos relativos à sua competência. Cabe ressaltar que os árbitros não são simples mandatários ou prepostos das partes, embora não possam extrapolar suas competências e interpretar extensivamente as normas relativas aos respectivos mandatos. Em qualquer caso, porém, o parâmetro de atuação dos árbitros é jurídico, não lhes cabendo cumprir o papel de mediadores ou de conciliadores, exercer bons ofícios ou proferir recomendações de teor político. O documento escrito que formaliza a decisão dos árbitros é o laudo ou sentença arbitral que, como afirmamos anteriormente, é obrigatório e deve ser cumprido de boa fé pelas partes, nos termos do princípio pacta sunt servanda. Normalmente, não cabe recurso do laudo arbitral que é, desse modo, definitivo, o que não exclui, porém, a recorribilidade da sentença arbitral em alguns âmbitos como no Mercosul, que acolhe a possibilidade de reexame do caso pelo Tribunal Permanente de Revisão. A arbitragem tem caráter ad hoc. Nesse sentido, no momento em que é proferido o laudo, cessam as funções dos árbitros e a jurisdição do tribunal arbitral que não podem mais interferir no caso nem para obrigar ao cumprimento da decisão proferida. O caráter temporário dos foros arbitrais que encerram suas atividades quando decidem acerca dos litígios que examinam, opõe-se à permanência dos órgãos jurisdicionais internacionais que continuam a atuar após tomar uma decisão. Em todo caso, nada impede que os árbitros estejam vinculados a uma instituição permanente especializada em arbitragem com procedimentos próprios e listas de árbitros disponíveis para os interessados, como a Corte Permanente de Arbitragem da Haia. Por fim, dentre os tratados e instrumentos gerais sobre arbitragem válidos para o Brasil encontramos o Protocolo relativo a cláusulas de arbitragem, Decreto 21.187, de 1932. A Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, Convenção de Nova York de 1958, Decreto 4.311, de 2002. A Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional, Convenção do Panamá de 1975, Decreto 1902, de 1996. E o Acordo sobre Arbitragem Comercial Internacional do Mercosul, Acordo de Buenos Aires, Decreto 4.719, de 2003. 5. Meios judiciais. Os mecanismos judiciais de solução de controvérsias são aqueles que funcionam por meio de órgãos jurisdicionais em regra pré-existentes e permanentes cuja principal expressão concreta são as cortes e os tribunais internacionais que atuam em moldes semelhantes a seus congêneres nacionais. Em linhas gerais, concepções antigas de soberania, ciosas da intervenção externa nos assuntos dos Estados constituem óbice evidente para tornar viáveis iniciativas voltadas a criar órgãos jurisdicionais internacionais capazes de efetivamente influenciar as relações internacionais. Com isso, a prática revela que ainda são relativamente poucas as cortes internacionais, as quais contam, ademais, com poderes muito limitados. Entretanto, a maior complexidade da vida internacional vem demonstrando a importância de que existam órgãos jurisdicionais efetivamente capazes de contribuir para a maior estabilidade da vida internacional por meio do exercício da atividade de dirimir conflitos. Com isso, começaram a aparecer tribunais internacionais, dentre os quais destacamos a Corte Internacional de Justiça, CIJ, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Europeia de Direitos Humanos e o Tribunal Penal Internacional TPI. Em todo caso, no atual estágio do desenvolvimento da sociedade internacional,
a maioria das cortes internacionais só pode atuar com o consentimento expresso dos Estados, evidenciado quando estes criam tais órgãos por meio de tratados, ou quando o ente estatal concorda em se submeter a processo nesses foros, o que ocorre por disposição de ato internacional, em cada conflito específico ou em decorrência da adoção de cláusulas de aceitação de competência contenciosa, a partir das quais o Estado fica sujeito a ser réu em processos em tribunais internacionais. Ainda que contra sua vontade. Os meios jurisdicionais de solução de controvérsias internacionais diferenciam-se, portanto, dos juízes e tribunais nacionais, aos quais todas as pessoas que se encontram em um Estado devem sempre se submeter, ainda que contra a sua vontade. Atenção, é comum que os Estados, mesmo que sejam partes nos tratados que regulam o funcionamento de cortes internacionais, normalmente não possam ser julgados por tais foros se não houver uma manifestação de vontade adicional, referente à aceitação da competência contenciosa do órgão jurisdicional. Os tribunais internacionais normalmente são criados por tratados que regulam seu funcionamento e suas hipóteses de atuação. Em geral, são dotados de certo grau de institucionalização e são permanentes, embora também haja tribunais ad hoc, voltados a julgar apenas pessoas e entidades envolvidas com situações específicas, como é o caso do Tribunal Penal Internacional para os crimes cometidos em Ruanda, que encerrará suas atividades tão logo examine todos os atos cometidos durante os conflitos ocorridos naquele país em 1994 e que sejam de sua alçada. Tradicionalmente, os tribunais internacionais aceitavam como partes apenas Estados soberanos. Entretanto, já há tribunais que aceitam indivíduos como réus, como é o caso do Tribunal Penal Internacional (TPI). A Corte Europeia de Direitos Humanos, por sua vez, aceita que casos sejam a ela submetidos por indivíduos, grupos de indivíduos ou organizações não governamentais. Por fim, tribunais como a Corte Europeia de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos aceitam a participação de terceiros como amicus curiae. PS, amicus curiae ou amigo da Corte ou também amigo do Tribunal designa uma instituição que tem por finalidade fornecer subsídios às decisões dos tribunais, oferecendo-lhes melhor base para questões relevantes e de grande impacto. É importante destacar que o amicus curiae é amigo da Corte e não das partes. Seu desenvolvimento teve início na Inglaterra pela Common Law, e na atualidade é frequentemente utilizado nos Estados Unidos. A função histórica do amicus curiae é chamar a atenção da Corte para fatos ou circunstâncias que poderiam não ser notados. O amigo da Corte se faz necessário em casos atípicos, levando informações relevantes à discussão do caso, ampliando a visão da Corte de modo a beneficiar todos os envolvidos, pois pode tornar a decisão mais justa. Sua atuação traz à Corte uma grande variedade de informações adicionais contendo experiências, fatos, citações, artigos jurídicos, e com efeito, levam ao tribunal uma base antes que a decisão seja tomada. Por todo o exposto, constata-se a relevância do amicus curiae ensejando a possibilidade de o tribunal decidir as causas com pleno conhecimento de todas as implicações e repercussões sociais. O exercício do amicus curiae é o exercício próprio de cidadania na busca da segurança jurídica, da preservação dos princípios e da ordem constitucional com base no aperfeiçoamento do processo. Atenção, é comum que cortes constitucionais, cortes supremas ou tribunais e juízes de estados soberanos também examinem questões envolvendo normas de direito internacional. Entretanto, tais questões referem-se à aplicação do direito das gentes dentro dos respectivos territórios, não a controvérsias internacionais e, nesse sentido, não se pode afirmar que tais cortes e tribunais constituem mecanismos de solução de controvérsias internacionais. 5,1. Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça, CIJ, foi criada em 1945 e sucedeu à Corte Permanente de Justiça Internacional, CPJ, que funcionou entre 1922 e 1946. É sediada na Haia, Holanda.
A CIJ é o principal órgão jurisdicional da ONU e é competente para conhecer de conflitos entre Estados relativos a qualquer tema de direito internacional. Atenção: por ser o principal órgão jurisdicional das Nações Unidas, a CIJ não é o único tribunal que pode existir dentro da ONU, no sistema das Nações Unidas ou na ordem internacional, não excluindo, portanto, a criação e o funcionamento de outras cortes internacionais. A CIJ é regida pelo Estatuto da Corte Internacional de Justiça, Estatuto da CIJ, que é uma mera adaptação do Estatuto da CPJ e do qual devem fazer parte todos os Estados-membros da CIJ. A CIJ é formada por 15 juízes, eleitos pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança da ONU, em votação na qual não pode haver veto para mandatos de 9 anos com direito à reeleição. Deverão ser eleitos sem atenção à sua nacionalidade, dentre pessoas que gozem de alta consideração moral e possuam as condições exigidas em seus respectivos países para o desempenho das mais altas funções judiciárias ou que sejam jurisconsultos de reconhecida competência em direito internacional. Serão também escolhidos não segundo um critério de repartição geográfica ou de nacionalidade, mas sim de representatividade dos principais sistemas jurídicos mundiais. Os juízes da mesma nacionalidade de qualquer das partes num processo conservam o direito de funcionar numa questão julgada pela Corte. Nesse caso, qualquer outra parte no processo poderá escolher uma pessoa para funcionar como juiz ad hoc. Essa pessoa deverá, de preferência, ser escolhida dentre os que figuram entre os candidatos a juiz permanente da CIJ e será investido em suas funções independentemente de votação da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança da ONU. Cabe destacar que os juízes que tenham a mesma nacionalidade de qualquer das partes, embora conservem o direito de funcionar numa questão julgada pela Corte, podem declarar-se ou ser declarados impedidos de julgar uma causa, de acordo com o artigo 24 do Estatuto da CIJ. Os juízes devem gozar de alta consideração moral. Devem também possuir notória competência em direito internacional ou reunir condições de ocupar as mais altas funções no judiciário dos respectivos estados. Devem ser independentes, não atuando como representantes de qualquer ente estatal e, nesse sentido, para que possam exercer livremente suas funções, gozam de imunidades diplomáticas e são inamovíveis, só podendo ser destituídos de suas funções por ato da própria Corte. Ao contrário dos órgãos jurisdicionais internos, a CIJ tem competência contenciosa e consultiva. No exercício da competência contenciosa, a Corte julga litígios entre Estados, examinando processos que resultam numa sentença e atuando, portanto, de forma semelhante aos órgãos jurisdicionais internos. Cabe ressaltar que somente Estados podem ser partes perante a CIJ, a teor do artigo 34 do Estatuto da Corte. Em princípio, apenas aqueles entes estatais que sejam signatários do Estatuto da CIJ podem ser partes em questões perante a Corte. Entretanto, Estados que não sejam signatários do Estatuto ou mesmo partes da ONU também podem ser partes em processos examinados pela CIJ, dentro de parâmetros a serem estabelecidos pelo Conselho de Segurança. Cabe acrescentar que tais entes estatais entram em processos na Corte em condições de igualdade com as demais partes no processo. Atenção, em vista de todo o exposto, pessoas naturais, empresas e ONGs não podem ser partes na CIJ, nem como autores nem como réus. Ademais, segundo o Estatuto da CIJ, organismos internacionais tampouco podem ser partes na Corte. Portanto, só Estados podem ser partes em processos na Corte. No campo da competência consultiva, a CIJ emite pareceres que, a teor do artigo 96 da Carta das Nações Unidas e do artigo 65 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, podem ser solicitados apenas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança da ONU, bem como por outros órgãos das Nações Unidas e entidades especializadas que forem, em qualquer época, devidamente autorizados pela Assembleia Geral da entidade.
Atualmente podem solicitar pareceres à CIJ, além da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Conselho Econômico e Social da ONU, ECOSOC, o Conselho de Tutela, o Comitê Interino da Assembleia Geral das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, a Organização para a Agricultura e Alimentação da ONU, FAO, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, a Organização Mundial da Saúde, OMS, o Banco Mundial, BIRD, a Corporação Financeira Internacional, IFC. A Associação de Desenvolvimento Internacional, IDA, o Fundo Monetário Internacional, FMI, a Organização para a Aviação Civil Internacional, ICAO, o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, IFAD, a União Internacional de Telecomunicações, WIT, a Organização Meteorológica Internacional, WMO, a Organização Marítima Internacional, IMO, a Organização Internacional da Propriedade Intelectual, WIPO, a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, UNIDO, e a Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA. Atenção, a Carta da ONU e o Estatuto da CIJ não autorizam os Estados a solicitarem pareceres à Corte. A competência Rationae Materiae da CIJ abrange todas as questões que as partes lhe submetam, bem como todos os assuntos especialmente previstos na Carta das Nações Unidas ou em tratados e convenções em vigor. De maneira mais específica, a Corte poderá examinar todas as controvérsias de ordem jurídica que tenham por objeto a interpretação de um tratado, qualquer ponto de direito internacional, a existência de qualquer fato que, se verificado, constituiria violação de um compromisso internacional e a natureza ou extensão da reparação devida pela ruptura de um compromisso internacional. Acompanhando a regra geral referente aos órgãos jurisdicionais internacionais, a CIJ não tem competência automática sobre os Estados, não sendo estes, portanto, automaticamente jurisdicionáveis perante a Corte da Haia. Por essa razão, a mera existência de controvérsia relativa à aplicação de norma internacional ou o fato de os Estados integrarem a Organização das Nações Unidas, ONU, não autorizam que a Corte examine um litígio entre Estados. Com isso, o ente estatal, ainda que seja parte do Estatuto da CIJ, só pode ser obrigado a se submeter a processo na Corte com seu consentimento. A respeito, a doutrina entende que o Estado pode expressar sua anuência de ser réu perante a CIJ por meio das seguintes possibilidades: previsão em tratado de submissão à Corte de um conflito relativo à aplicação do respectivo ato internacional, decisão voluntária das partes envolvidas em um litígio de submetê-lo à Corte por meio de um acordo denominado compromisso, e aceitação pelo Estado da competência da CIJ para decidir acerca de processo contra se proposto por outro Estado. O artigo 36 do Estatuto da CIJ estabelece como meio de aceitar a competência contenciosa da Corte, a aceitação da cláusula facultativa de jurisdição obrigatória da CIJ, ato a partir do qual o Estado fica sujeito a ser réu em qualquer processo na Corte, independentemente de novo consentimento posterior. Atenção, cabe destacar que o Estatuto da CIJ não exclui que a Corte examine um litígio quando isso estiver previsto em tratado ou quando Estados em conflito, em casos específicos, decidam submeter as controvérsias entre si à Corte Internacional de Justiça. De maneira mais detalhada, o ente estatal pode, em qualquer momento, declarar que reconhecem como obrigatória, ipso facto e sem acordo especial adicional, em relação a qualquer outro Estado que aceite a mesma obrigação, a jurisdição da Corte em todas as controvérsias de ordem jurídica que tenham por objeto fato de competência da CIJ. A declaração de aceitação da cláusula facultativa de jurisdição obrigatória poderá ser feita pura e simplesmente ou sob condição de reciprocidade da parte de vários ou de certos Estados ou, ainda, por prazo determinado. Atenção, o Brasil ainda não aceita a cláusula facultativa de jurisdição obrigatória da CIJ. O processo na Corte Internacional de Justiça é regulado pelos artigos 39 a 64 de seu Estatuto.
A respeito, é importante inicialmente destacar que as línguas oficiais da Corte são o francês e o inglês. Nesse sentido, o processo empregará um desses dois idiomas, de acordo com o que for avançado entre as partes, e a sentença será proferida na mesma língua em que se efetuar todo o processo. Na falta de acordo a respeito do idioma que deva ser empregado, cada parte deverá, em suas alegações, usar a língua que preferir, dentre francês e inglês, e a sentença será proferida em ambos os idiomas. Neste caso, a Corte determinará qual dos dois textos fará fé. Por fim, a pedido de uma das partes, a Corte poderá autorizá-la a usar uma língua que não seja o francês ou o inglês. As questões serão submetidas à Corte Internacional de Justiça, conforme o caso, por notificação do acordo especial entre as partes para apresentar o caso à Corte ou por meio de petição escrita, dirigida ao escrivão. Em qualquer dos casos, o objeto da controvérsia e as partes deverão ser indicados. O escrivão deverá comunicar imediatamente a petição a todos os interessados. Deverá também notificar os membros das Nações Unidas por intermédio do secretário-geral, e quaisquer outros estados com direito a comparecer perante a Corte. O processo é público, salvo quando as partes requeiram que o feito seja apreciado em segredo de justiça. Dentro do processo, a Corte pode ainda indicar medidas cautelares que devam ser tomadas para preservar os direitos de cada parte se as circunstâncias o exigirem. Poderá também tomar decisões sobre o andamento do processo, a forma e o tempo em que cada parte terminará suas alegações e tomará todas as medidas relacionadas com a apresentação das provas. Poderá, por fim, ainda antes do início da audiência, intimar os agentes a apresentarem qualquer documento ou a fornecerem quaisquer explicações, e, em qualquer momento, confiar a qualquer indivíduo, companhia, repartição, comissão ou outra organização, à sua escolha, a tarefa de proceder a um inquérito ou a uma perícia. O processo na Corte Internacional de Justiça compreende uma fase escrita e uma oral. A etapa escrita compreenderá a comunicação à Corte e às partes de memórias, contramemórias e, se necessário, réplicas assim como quaisquer peças e documentos em apoio das mesmas. A etapa oral inclui a audiência, pela Corte, de testemunhas, peritos, agentes, consultores e advogados. Os debates serão dirigidos pelo presidente da Corte, ou, no impedimento deste, pelo vice-presidente. Se ambos estiverem impossibilitados de presidir os trabalhos, o mais antigo dos juízes presentes ocupará a presidência. Ao final, a deliberação acerca da sentença é feita por maioria de votos dos magistrados da Corte, admitindo-se opiniões dissidentes, no todo ou em parte. A propósito, se a sentença não representar, no todo ou em parte, a opinião unânime dos juízes, qualquer um deles terá direito de lhe juntar à exposição de sua opinião individual. Cabe destacar que, as deliberações da Corte serão tomadas privadamente e permanecerá secretas, Estatuto da Corte, art. 54. Lembramos que, no exercício de suas atividades, a Corte poderá recorrer a qualquer fonte de direito internacional, mormente aquelas indicadas no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que são as seguintes: as convenções internacionais, tratados quer gerais quer especiais que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes. O costume internacional como prova de uma prática geral aceita como sendo o direito. Os princípios gerais de direito, reconhecidos pelas nações civilizadas. As decisões judiciárias e a doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes nações como meio auxiliar para a determinação das regras de direito, valem como referência tanto as decisões judiciárias nacionais como aquelas de outros tribunais internacionais. Nota: a Corte poderá também decidir uma questão pela equidade, ex aequo et bono, se as partes com isto concordarem.
A sentença é definitiva, inapelável e obrigatória para as partes em litígio e deve ser cumprida de boa fé, seguindo também os termos do artigo 94 da Carta da ONU, segundo o qual cada membro das Nações Unidas se compromete a conformar-se com a decisão da Corte Internacional de Justiça em qualquer caso em que for parte. Com isso, o descumprimento da sentença da CIJ enseja a responsabilidade internacional do violador e a possibilidade de ação do próprio Conselho de Segurança da ONU para garantir sua execução, seja por meio de recomendações, seja por outras medidas. Carta das Nações Unidas, art. 94. Apesar de a sentença ser inapelável, são admitidos pedidos de esclarecimento. É possível também a revisão da sentença, mas apenas até 10 anos depois de ter sido proferida a decisão judicial e diante de fato novo, susceptível de exercer influência decisiva, o qual, na ocasião de ser proferida a sentença, era desconhecido da Corte e também da parte que solicita a revisão, contanto que tal desconhecimento não tenha sido devido à negligência. Cabe destacar que a sentença da Corte Internacional de Justiça não é um pronunciamento de validade erga omnes, sua decisão só será obrigatória para as partes litigantes e a respeito do caso em questão. Em princípio, os pareceres não são vinculantes, embora possam vir a sê-lo caso as partes que o solicitem assim o convencionem. Por fim, cabe destacar que, não havendo ainda um Tribunal Internacional de Direitos Humanos, nada impede que a CIJ examine questões envolvendo a aplicação de tratados voltados a proteger a dignidade humana. Entretanto, lembramos que somente o Estado, não um indivíduo, um organismo internacional ou uma ONG pode acionar a CIJ para que esta decida acerca da aplicação de um tratado nessa matéria, e somente o Estado pode ser julgado na CIJ acerca de questões envolvendo a aplicação de acordos internacionais em matéria de direitos humanos. 5,2. Outros tribunais. Há outras cortes internacionais importantes ora em funcionamento, às quais os Estados podem recorrer, em virtude de acordos já vigentes ou que possam ser concluídos no futuro. Carta da ONU, art. 95. A seguir, mencionamos brevemente algumas delas, em rol não exaustivo. O Tribunal Penal Internacional (TPI) foi criado em 1998 pelo Tratado de Roma e começou a funcionar em 2003. É competente para julgar indivíduos envolvidos em atos cujo combate é prioritário para a comunidade internacional, como crimes de guerra, de genocídio e de agressão, bem como os chamados crimes contra a humanidade. A Corte Europeia de Direitos Humanos, CEDH, é competente para velar pela observância dos direitos fundamentais dos cidadãos europeus, garantidos pela Convenção Europeia de Direitos Humanos e por atos correlatos. Foi criada em 1959 e tem sede em Estrasburgo, França, e é um órgão do Conselho da Europa, não da União Europeia, UE, embora exerça influência significativa no universo comunitário. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, é um dos principais órgãos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Na União Europeia, há o Tribunal de Justiça, e no Mercosul encontramos o Tribunal Permanente de Revisão. O Tribunal Internacional do Direito do Mar, criado pela Convenção de Montego Bay e com sede em Hamburgo, Alemanha, é competente para aplicar as normas desse tratado, desde que com a aceitação dos Estados envolvidos no litígio, nos termos do artigo 287 da Convenção de Montego Bay. 6. Meios coercitivos. Os meios coercitivos de solução de controvérsias visam, em tese, a solucionar conflitos internacionais quando fracassaram meios diplomáticos, políticos e jurisdicionais. Na prática, porém, acabam sendo empregados a qualquer momento e segundo os interesses dos Estados. Em todo caso, a atual importância que a sociedade internacional atribui à composição pacífica dos litígios vem levando a que o emprego de tais meios tenha cada vez menos prestígio, pelo menos no campo jurídico.
Os principais meios coercitivos de solução de conflitos internacionais são a retorção, as represálias, o embargo, o bloqueio, o boicote, o rompimento de relações diplomáticas e as operações militares de organismos internacionais autorizados para tal. A retorção é a reação de um Estado equivalente ao ato ou à ameaça de outro ente estatal. É admitida pelo direito internacional, ainda que normalmente seja um ato pouco amistoso. Exemplo de retorção seria o Brasil passar a exigir visto de cidadãos de Estado que começou a demandar visto de brasileiros. As represálias são as ações ilícitas de um Estado contra outro ente estatal que violou seus direitos. São o ato ilícito com que certo ente estatal pretende penitenciar outro ilícito praticado por seu homólogo. Para Rezec, as represálias são proibidas pelo direito internacional. Entretanto, Valério Mazzuoli defende que apenas as represálias que envolvam o emprego da força são efetivamente proibidas pelo direito das gentes. Acrescenta Mazzuoli que as represálias permitidas devem ser proporcionais ao fato ilícito sofrido, devendo suspender-se no momento em que o dano tiver sido reparado ou no momento em que a responsabilidade internacional do Estado tiver sido reconhecida. O embargo é o sequestro de navios e cargas de outro Estado que se encontram em portos ou águas territoriais do Estado executor do embargo, em tempo de paz. Não é admitido pelo direito internacional. O bloqueio é o ato pelo qual um Estado emprega suas forças armadas para impedir que um ente estatal mantenha relações comerciais com terceiros. É entendido como um tipo de represália e é, portanto, proibido pelo direito internacional, inclusive porque pode causar danos graves para a dignidade das pessoas. O boicote é a interrupção das relações com outro Estado, especialmente no campo econômico-comercial. Pode ocorrer diante da violação de uma norma de direito das gentes, mas, na prática, costuma ter lugar independentemente de fatos do tipo, podendo funcionar especialmente como instrumento político. O rompimento das relações diplomáticas é o fim do direito de legação que leva à retirada recíproca dos diplomatas dos dois Estados. Na prática, normalmente também é resposta a conflitos de caráter político, não jurídico. Os artigos 41 e 42 da Carta da ONU citam como possibilidades adicionais de solução coercitiva de conflitos internacionais, a interrupção parcial ou total das relações econômicas e das operações dos meios de comunicação e de transportes e o emprego de forças militares, medidas cuja aplicação é competência do Conselho de Segurança e que são, evidentemente, lícitas à luz do direito das gentes. Quadro 3. Meios coercitivos de solução de controvérsias internacionais. Meios coercitivos de solução de conflitos internacionais. Retorção, bloqueio, boicote, represália, embargo, rompimento de relações diplomáticas, interrupção das relações econômicas, das comunicações e dos transportes. Ação militar. 7. Quadros sinóticos adicionais. Quadro 4. Modalidades de meios de solução de controvérsias internacionais. Diplomáticos. Negociação, inquérito, consultas, bons ofícios, mediação, conciliação. 2. Políticos, meios diplomáticos quando empregados dentro de organizações internacionais. 3. Semijudiciais, arbitragem. 4. Judiciais, cortes e tribunais internacionais. Quadro 5. A Corte Internacional de Justiça. Regulamentação. Estatuto da CIJ. Características. É um órgão jurisdicional. É o principal, não necessariamente o único, órgão jurisdicional da ONU. Magistrados. 15. Eleitos para um mandato de 9 anos com direito à reeleição. Eleitos pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança da ONU, sem direito a veto. Eleitos segundo um critério de representatividade dos principais sistemas jurídicos do mundo. O juiz não é representante do Estado, mas pode julgar uma causa envolvendo seu Estado. Neste caso, o outro Estado parte pode indicar um juiz ad hoc.
Não pode haver mais de 2 juízes da mesma nacionalidade. Competências: contenciosa, julgamento de processos envolvendo estados. Consultiva, emissão de pareceres a pedido da Assembleia Geral pelo Conselho de Segurança da ONU e de outras entidades e órgãos de organismos do Sistema das Nações Unidas. Só estados podem ser partes em processos, mas não podem solicitar pareceres. Submissão do Estado à competência da Corte. Previsão em ato internacional. Compromisso. Aceitação de ser réu quando processado. Aceitação da cláusula facultativa de jurisdição contenciosa. Obrigatoriedade das decisões da Corte. Sentença, obrigatória, executável pelo Conselho de Segurança. Parecer, obrigatório quando os interessados o determinarem. A sentença é irrecorrível.